Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha com a qual estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então não lavas somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Compreendeis o que eu acabo de fazer? 2000 anos se passaram desde aquela noite de quinta-feira. E talvez nós ainda não compreendemos o que Jesus fez naquela noite. O meu pároco, o pároco da minha paróquia de origem, um dos maiores sacerdotes que eu conheci, já passa dos 80 anos, o Monsenhor Guilherme chamava ao dia de hoje o dia do amor. Assim como o 7 de setembro é o dia da pátria, assim como o 15 de novembro é o dia da República, a Quinta-feira Santa é o dia do amor. Somente poderemos responder à pergunta de Jesus: compreendeis o que eu acabo de fazer? Quem se der conta que hoje é o dia do amor, do infinito amor de Deus. Por isso o Evangelho começou. Jesus, sabendo que a sua hora tinha chegado de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Nosso Senhor, na noite da Quinta-feira Santa, demonstra o seu amor. Não nos amou com palavras, amou-nos com 3 dons. E são sobre esses 3 dons, esses 3 presentes, os quais nos revelam o amor de Deus, que eu gostaria de brevemente meditar convosco. O primeiro dom é o dom da Eucaristia. Na Quinta-feira Santa, Jesus nos deixou a Eucaristia. E o que é a Eucaristia? A Eucaristia é a presença real, contínua de Jesus na igreja. Na Eucaristia, revela-se para nós o que Jesus disse no último capítulo do Evangelho de São Mateus: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Na Eucaristia se revela o nome de Jesus. Os profetas, quando anunciaram que Cristo viria ao mundo, o Salvador, eles disseram que o seu nome seria Emanuel, porque significa Deus está conosco. Na Eucaristia, Deus está conosco. Ouvimos na primeira leitura de hoje o relato da Páscoa dos judeus. E esse relato terminava com a seguinte afirmação: será para vós a Páscoa, porque significa a passagem do Senhor. Cada Eucaristia, cada missa é uma Páscoa, porque é a passagem de Cristo por nossa vida. Queremos hoje dizer a Jesus: obrigado pela Eucaristia. A Eucaristia é o céu na terra. A Eucaristia é aquilo que nós vamos viver na eternidade. Uma comunhão tão íntima em Deus que não poderá mais separar o que é o homem e o que é Deus. Isso acontece na comunhão. Entramos numa comunhão tão profunda que Deus passa a viver em nós e nós passamos a viver nele. Este é o primeiro dom. O segundo dom, o dom do sacerdócio. Jesus, na última ceia, disse: fazei isto em memória de mim. E neste mandato está a fundação, a instituição do sacramento da ordem, do sacramento do sacerdócio. E o que é o sacerdócio, senão a presença contínua de Jesus no meio do seu povo? Notem que na Santa Missa, o padre, na hora da consagração, o padre não diz: isto é o corpo de Cristo que será entregue por vós. O padre diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós.
porque na missa o sacerdote age na pessoa de Cristo. O sacerdócio é a continuação do Senhor, que nos purifica no batismo, que nos purifica na unção dos enfermos, que nos purifica no sacramento da confissão, que nos dá forças na Eucaristia, que nos alimenta na Eucaristia, seu pão descido do céu, e que nos dá a vida. O segundo dom é o dom do sacerdócio. Mas existe o terceiro dom, que às vezes nós nos esquecemos de meditar. Na Quinta-feira Santa, Jesus promulgou a nova lei, a lei do Novo Testamento. Lembrem que Moisés recebeu as tábuas da lei quando subiu o Monte Sinai. A igreja recebe a nova lei não mais quando sobe um monte, mas quando sobe o andar de cima do cenáculo. A primeira missa, a última ceia do Senhor, realizou-se no cenáculo. E o cenáculo era um lugar alto, era o primeiro andar de uma casa. E ali, naquele monte espiritual, Jesus promulga a sua lei. E qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é o amor. Que vos ameis uns aos outros, assim, na mesma medida em que eu vos tenho amado. A lei do amor é o nosso distintivo. Diz um dos escritores, logo do início do cristianismo, há mais de 1800 anos atrás, escrevia Tertuliano e dizia: os cristãos não são diferentes pelo modo de se vestir, pelo modo de falar ou pela comida que ingerem. A única coisa que diferencia os cristãos é o amor. Por isso nosso Senhor disse: nisto conhecerão que vós sois os meus discípulos. Eucaristia, sacerdócio, lei do amor. Amados irmãos, talvez nós ficamos um pouco espantados hoje. Hoje nem parece Semana Santa. A igreja está toda ornamentada. O coral no Glória cantou o hino de louvor que nós não cantávamos desde o domingo anterior à quarta-feira de cinzas. Os sinos tocaram. Uma festa imensa. Nem parece que estamos na Semana Santa. O que significa isto? Significa que nosso Senhor sabia que ia morrer, sabia que iria dar a sua vida por nós, mas isso não foi um peso. Ele não fez de coração amargurado, ele não fez de cara fechada, ele fez com alegria. Por isso Jesus diz: eu desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Por isso a festa de hoje. Por isso nós compreendemos o que Jesus amanhã dirá a Pilatos: ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. Você não tem poder algum sobre mim, porque se eu não quisesse morrer, os anjos do céu viriam e combateriam ao meu favor. Mas eu quero dar a minha vida pela minha igreja. Eu sou o verdadeiro esposo que se oferece no banquete nupcial pela esposa que é a igreja. É este o modo como Cristo inicia a sua paixão. Os grandes santos místicos, aqueles santos que tiveram graças especiais, Santa Emerique, por exemplo, eles dizem que Cristo, quando recebeu a cruz, Cristo a beijou, para mostrar a alegria de oferecer. Por isso, na noite do Getsêmani, nosso Senhor diz: e o que eu direi? Pai, afasta de mim este cálice, se foi justamente para isso que eu vim ao mundo, para dar a minha vida em resgate de todos. Quais as consequências para a nossa vida? Nós também, amados irmãos, devemos
seguir o caminho de Cristo e oferecer a nossa vida pelos irmãos, por Deus. Mas isso não nos deve custar. Isso deve ser para nós uma alegria. E cada missa nós deveríamos repetir o que Jesus disse: eu desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Daqui a pouco toda a liturgia vai mudar de tom. A alegria vai dar lugar ao silêncio. Os sinos darão lugar às matracas. As toalhas e os ornamentos dos altares serão retirados. Porque no fim desta celebração, nós lembramos Cristo que é preso no jardim. E é preso por um dos discípulos, por Judas, que ele mesmo havia escolhido, que ele mesmo havia chamado, que ele mesmo havia eleito para o apostolado. Então hoje a liturgia carrega em si esta dinâmica de uma profunda divisão, uma alegria imensa pelo início da celebração, onde Cristo se dá a Eucaristia, dá o mandamento do amor, dá o sacerdócio. Mas no final, Cristo é retirado do nosso meio. E então se cumprirá as profecias. Se cumprirão as profecias, se cumprirá a nossa salvação realizada na cruz. E agora iremos realizar o gesto do lava-pés. Eu que sou mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou, vos lavei os pés, e vós, quais os pés que nós devemos lavar dos nossos irmãos? Cada um hoje saia desta igreja convicto de que o caminho do céu se faz lavando os pés dos irmãos, ou seja, colocando-se ao serviço dos outros. Lavar os pés não é simplesmente sairmos por aí com um jarro e uma bacia e lavar os pés. Lavar os pés é ir ao encontro do outro e fazer-se servidor dos outros, porque assim fez Cristo, porque assim Ele nos pede: façais também vós. Acompanhemos o gesto. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Os pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Sou nosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei.
para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo a partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia, já em bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Os pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se o vosso mestre Senhor, vossos pés hoje lavei os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecê-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus. Dou-vos novo mandamento, deixo a partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Façamos agora o nosso ofertório, oferecendo ao Senhor o nosso coração. Ele que nos deu a sua vida, Ele não quer nada menos do que a nossa vida por Ele. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregamos no só corpo, amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ó Deus vivo, nós temamos, mas amemos. E sinceros uns aos outros
queiramos, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos num só corpo congregados, pela mente não sejamos separados. Cesse lutas, cesse rixas, dissensões, mas esteja em nosso